vamos fazer mais alguns exemplos de derivação, de diferenciação, desculpa, ou derivação, né, a mesma coisa, diferenciação implícita. Então vamos dizer que eu tenho a função que a tangente de x sobre y é igual a x mais y. E eu quero saber qual é a derivada. Ótimo. Então, como sempre, a gente faz a derivada dos dois lados, né? Então vai ser a derivada... Deixa eu escrever isso aqui na forma correta, né? Vai ser a derivada da tangente de x que multiplica y a menos 1, né? Eu só fiz isso para facilitar a nossa vida. Que vai igual a derivada de x mais y. Ótimo. Vamos fazer desse lado primeiro, que ela é mais fácil. A derivada de x mais y, a derivada de x é 1, e a derivada de y é a derivada de y, né? É bem simples. Agora a derivada disso, bem, eu tenho uma função de outra função. Então, como sempre, a gente faz primeiro a regra da cadeia aqui, que vai ser a derivada do termo de dentro primeiro. Bem, mas o termo de dentro é uma multiplicação, então eu tenho que usar a regra do produto. A derivada do primeiro termo de x é 1, multiplicado pelo segundo termo sem alterar, x a menos 1. Mais a derivada do segundo termo, a derivada de y, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Primeiro eu faço a derivada de fora, vai ficar menos 1y a menos 2, né, normal. E eu multiplico isso pela derivada do termo de dentro. Certo? E como isso aqui é a derivada do segundo termo, eu multiplico pelo primeiro termo. Isso aqui é a derivada do termo de dentro. Agora eu multiplico pela derivada do termo de fora. Vocês lembram qual é a tangente, a derivada da tangente? A gente não usa, eu não usei pelo menos muito com vocês, mas é 1 sobre o cosseno ao quadrado da minha função. Isso é igual a isso, né? Então, vamos agora distribuir isso e vamos finalmente ver aí, separar os dy's dx, né, e resolver a equação. Então, distribuindo aqui, vai ficar y a menos 1 vezes o cosseno a menos 2. Eu só estou fazendo isso aqui para a gente não ficar com essas divisões estranhas, tá? Menos y a menos 2, que multiplica o cosseno a menos 2 de x y a menos 1. Tudo isso vezes a derivada. Vezes x, né? Vezes x. Eu gosto de colocar a derivada por último porque eu acho que fica mais fácil de compreender desse jeito. Então, vezes x vezes a derivada. Isso tudo é igual a 1 mais a derivada. Certo? E parece que a gente está fazendo algo extremamente complexo, mas a gente não está. A gente não está. Então, vamos separar aqui os termos que tem dy dx. Então, isso aqui vai ser a minha derivada de y, que multiplica. Certo? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar menos y ao menos 2 cosseno a menos 2 xy a menos 1 vezes x menos 1, né? Porque eu passei esse cara para cá. Isso tudo vai ser igual a 1 menos, né? Porque eu passei esse termo para lá, vai ficar menos y a menos 1 cosseno a menos 2 de x a menos 1. Então, a minha derivada vai ficar A 1 menos, vamos tirar, não, vamos deixar assim, y a menos 1 cosseno a menos 2 xy a menos 1. Isso vai ser sobre menos y a menos 2 cosseno menos 2 de xy a menos 1 vezes x menos 1. Certo? E o que eu posso fazer aqui, né? Vamos tentar simplificar, né? Porque isso está muito feio. Está muito feio. Não. Nossa, travou tudo aqui. Pera aí. Vamos tentar simplificar isso. Deixa eu abrir esses expoentes, porque ficou muito feio.
vai ser igual a 1 menos 1 sobre y, que multiplica o cosseno ao quadrado de x sobre y, né? Eu só estou abrindo aqueles expoentes negativos que eu fiz. Menos 1 sobre y ao quadrado, vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de x sobre y, vezes x menos 1. O que eu posso fazer, né? Eu posso multiplicar essas duas equações por cosseno ao quadrado de xy. Eu multiplico essas duas equações por cosseno ao quadrado de xy e vamos ver no que vai dar. Então, a minha derivada vai ser igual a 1 vezes o cosseno ao quadrado, x sobre y, menos o cosseno cancela com o cosseno, menos 1 sobre y, sobre. Esse cara, o cosseno cancela com o cosseno, né? Vai ficar menos x sobre y ao quadrado. E aqui o menos 1 vezes o cosseno vai ficar menos cosseno ao quadrado de x sobre y. Então agora ficou mais limpo. Mas a outra lá em cima também estava certa. Certo? Eu só limpei um pouquinho. Então essa é a minha derivada. Esse foi o primeiro que eu fiz? Foi, né? Então vamos fazer mais um. E vamos entrar aqui no interessante. E se eu disser para você que a minha função y é igual a x elevado a x. E daí eu quero saber qual é a derivada de y. Você pode estar olhando isso, você pode achar estranho. Mas você fica tentado a usar a regra do expoente, mas não dá, porque aqui também é um x, também é uma variável, você não pode. A regra do expoente admite que o expoente é uma constante, então você não sabe muito bem o que fazer. Então, vamos tentar fazer o que a gente sempre faz, tirar a derivada dos dois lados. Né? Então, aqui vai ficar a derivada de y tem que ser igual à derivada de x elevado a x. Daí você pode estar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Certo? E uma coisa bem boa, né? Deixa eu reescrever esse primeiro termo. Para fazer mais sentido, né? A gente está fazendo a derivada de y. Certo? O que a gente pode fazer? Quando você tiver esses expoentes loucos, uma ideia muito boa para você fazer é você simplesmente jogar um log ali. Você joga um log porque log tira o expoente. Né? Por causa daquela regra, né? Se eu tiver log de a elevado a b, como log é expoente, eu posso tirar esse b. E isso fica a mesma coisa que b vezes o log de a. Então vamos tirar o log natural desses dois lados. Então isso vai ser a mesma coisa que a derivada do log natural de y tem que ser igual à derivada do log natural de x elevado a x. E por que eu tirei o log natural? Porque a gente sabe tirar a derivada do log natural. Certo? Então, vamos fazer esse primeiro termo aqui. Qual é a derivada do log natural de y? Bem, a gente tem que fazer a regra da cadeia, porque é um y. Então, a gente faz primeiro a derivada do termo de fora. Qual é a derivada do log natural de y com relação a y? É 1 sobre y. E eu multiplico isso pela derivada do termo de dentro, que é a derivada aqui. Isso tem que ser igual a esse cara. Então, isso tem que ser igual a derivada do log natural de x elevado a x. Bem, a regra do expoente do logs me fala que eu posso tirar esse x e colocar na frente, né? Então, isso vai ser a mesma coisa que a derivada de x que multiplica o log natural de x. E agora ficou muito mais fácil, né? Isso aqui é a regra do produto. Então, é a derivada do primeiro termo, que é 1 multiplicado pelo segundo termo, que é o log natural de x, mais a derivada do segundo termo, que multiplica o primeiro termo, cancela, e isso aqui fica 1. Então, a gente chega que 1 sobre y, que multiplica a derivada de y,
é igual ao log natural de x mais 1. Multiplicando por y os dois lados da equação, esse y vai cancelar com esse y, e eu vou chegar na minha resposta que a derivada de y com relação a x é igual a y, que multiplica o log natural de x mais 1. Fascinante. Então, mas vamos fazer mais um passo. E deixa eu deixar isso aqui. Vamos passar mais para baixo. Mas eu quero deixar isso aqui em cima. Que a gente acabou de ver. Que a derivada de x elevado a x deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Ah, e mais uma coisa. Se você não gosta desse y aqui, bem, a gente sabe que y é x elevado a x, né? Então você pode reescrever isso. Isso aqui é a mesma coisa. Só se você não gosta de ter esse y aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa. Y é x elevado a x, né? Então isso é a mesma coisa que x elevado a x, que multiplica o log natural de x mais 1. Certo? Então foi isso que a gente aprendeu. A gente viu que a derivada de x elevado a x é... Deixa eu apagar isso. X elevado a x, que multiplica o log natural de x mais 1. Fascinante. Fascinante. Mas deixa eu fazer um passo a mais. Vamos fazer um passo a mais. E se eu disser para você que y é x elevado a x elevado a x? E eu quero saber a derivada de y. Bem, de novo, nós temos uns expoentes meio malucos. Vamos tirar o log natural dos dois lados. Vai ficar que o log natural de y é a mesma coisa que o log natural de x elevado a x elevado a x. E agora eu tiro a derivada dos dois lados. Então, a derivada do log natural de y vai ser igual à derivada d. Aqui eu vou usar a regra dos logaritmos, né? E eu vou tirar esse expoente e vou passar multiplicando. Essa é a derivada de x elevado a x, que multiplica o log natural de x. Certo, então vamos fazer primeiro desse lado, a derivada do log natural de y. Você faz primeiro a derivada do termo de fora e multiplica pela derivada do termo de dentro. Eu espero que isso já esteja ficando meio natural para você. E aqui, isso aqui, a gente vai ter que usar a regra do produto. Qual é a derivada do primeiro termo? Bem, a gente acabou de fazer. A derivada de x elevado a x é essa parada aqui. Então, essa é a derivada do primeiro termo. E se você não tivesse feito esse exercício, esse último, você teria que fazer uma aba separada e chamar g de x elevado a x e daí fazer para você descobrir qual é a derivada de x elevado a x, né? Então essa é a derivada do primeiro termo, eu multiplico pelo segundo termo sem alterar. Mais a derivada do segundo termo, que multiplica o primeiro termo. Ótimo. Então, a gente fica, que a derivada de y com relação a x vai ser, eu passo o y multiplicando, né? Y que multiplica x elevado a x, logaritmo natural de x mais 1, vezes o logaritmo natural de x, mais 1 sobre x com x elevado a x, bem, isso aqui é x elevado a x menos 1, né? E se você não gosta desse y, né, é só você lembrar que y é essa parada maluca aqui. Então a gente fica que a derivada de y com relação a x é a mesma coisa que o y, que é x elevado a x elevado a x, que multiplica x elevado a x, que multiplica o log natural de x mais 1, que multiplica o log natural de x, mais x elevado a x menos 1. Fascinante. E como você pode ver, isso parece uma maluquice. Isso parece extremamente complexo, mas na verdade não é. Não é. E eu amo fazer derivação implícita. Porque parece muito que você está fazendo algo impossível. Mas na verdade é derivação normal.
e não tem nada demais.